Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar? Momento gostoso, precioso do nosso dia. Vamos juntos buscar a presença de Deus, animados. É tão gostoso quando nós percebemos que depois do tempo de consagração, de dedicação a Deus, percebemos isso influenciando a nossa vida, tocando a nossa vida. E é a respeito disso, um pouco disso que a palavra vai nos direcionar nesta oportunidade. Vamos juntos? Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você tem sido abençoado, compartilhe, espalhe, faça propaganda desse ministério, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Deixa Deus te usar também, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 11, é um texto que fala do poder da fé. É uma historinha muito interessante. Historinha, Como se fosse coisa pouca, aquilo que Deus faz. Apesar da ação de fé aqui ter sido em direção a uma coisa inanimada, ela estava tocando a vida das pessoas, dos discípulos e daqueles que estavam perto de Jesus. Ouça só essa leitura. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, comecei a partir do versículo 20. Queridos, esta palavra é uma palavra que nos convida a um foco na nossa fé. Nós vivemos num mundo de distrações, não é mesmo? Perdemos o foco por quase nada, o tempo todo, E ainda muitos que não têm ficam culpando aí o TDAH, Por isso que perdem o foco. Mas a realidade é que a maioria das pessoas, elas são bombardeadas por uma série de informações e muitas delas são inúteis, irrelevantes, não ajudam, atrapalham a nossa produtividade e, consequentemente, atrapalham a nossa felicidade. E quando Jesus está ensinando sobre fé aos seus discípulos e, por consequência, ensinando a nós, ele está na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada, agindo em fé. Então, um texto que eu não li, que é um texto anterior, Jesus está passando no caminho e ele viu ali uma árvore, ele viu ali uma figueira e ele procurou frutos e não encontrou e disse: chega, deu para você. E então todo mundo achou uma palavra estranha, mas seguiram viagem. No outro dia, ao passar por aquele lugar, aquela figueira estava torrada, estava seca. O evangelista Marcos, ele é caprichoso, ele é detalhista ao dizer que estava seca até a raiz. Alguém pode usar esta palavra para falar sobre uma fé forte, uma fé firme, ou até mesmo sobre o poder das nossas palavras. Mas na realidade, o que Jesus estava querendo era edificar o coração dos discípulos a respeito de uma constância na caminhada na vida com Deus. E como nós precisamos disso. O que dá vitória, o que dá realizações, o que traz as grandes bênçãos do Senhor para a nossa vida é a constância. Às vezes nós deixamos que até mesmo o clima altere a nossa pegada de trabalho, a nossa pegada de planejamento e de execução de tarefas. Quantas vezes deixamos que o nosso físico, o nosso humor, as circunstâncias nos influenciem? Pois é, Jesus ele é muito focado naquilo que ele estava fazendo e ele estava ensinando os seus discípulos a terem uma fé firme e uma fé constante. Não bastasse isso, Jesus não perde a oportunidade de trazer as histórias e as experiências que estão acontecendo
o cerne da nossa vida e da nossa jornada com Deus, a saber, o poder do perdão. Jesus estava orientando e dizendo assim: haja com fé. As suas atitudes sejam fundamentadas na fé. Aquilo que você for fazer, faça com a confiança de que vai dar certo e declarando a palavra de Deus sobre todas as circunstâncias. Mas Jesus não para aqui. Jesus não está falando somente de otimismo, somente de foco. Jesus estava ensinando as pessoas a relacionar-se com Deus. Portanto, antes de encerrar o assunto, ele vem com aquilo que é fundamental e diz: e se enquanto você estiver agindo, focado, declarando a sua fé, liberando palavras positivas, agindo com toda convicção naquilo que você está fazendo, se enquanto isso você lembrar-se de alguém e de uma indisposição e de uma quebra de relacionamento, peça perdão, arrependa-se deste relacionamento rompido, arrependa-se dos erros cometidos, mesmo que sejam erros cometidos contra você, a respeito dos quais você seja inocente. Estabeleça um padrão de espiritualidade onde o perdão governe. Se você perdoar, você está dizendo: Deus, eu também sou passivo do teu perdão, eu recebo o teu perdão. É muito grande, é muito profundo, é muito transformador. Que o nosso dia seja um dia de fé, ok? De foco e, se necessário for, de arrependimento. Que coisa poderosa que é na vida do crente, poder da palavra de Deus. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, nosso Pai amoroso, obrigado pelas histórias que estão aqui à nossa disposição para o nosso crescimento, para a nossa orientação. A Tua palavra nos exorta. Senhor, enquanto eu estou aqui compartilhando com a nossa comunidade de fé aqui no YouTube, eu recebo particularmente esta palavra no meu coração, porque eu sei que o Senhor deseja que eu seja um pastor, um líder, um esposo, um pai, um amigo focado. Deus, nos perdoe, Senhor, como povo. Nos perdoe quando, Senhor, nós desanimamos e em vez de palavras de firmeza, de avanço, de vida, de vitória, liberamos palavras de desalento, de fraqueza, de desesperança. Deus, nós retomamos na Tua palavra, Senhor, a coragem para agir nesse dia, declarando que a vitória do Senhor está com aqueles que andam debaixo do comando da Tua voz. Recebemos a Tua palavra, Senhor, e também, ao aceitar a Tua palavra, pedimos que o Senhor nos dê a coragem, a convicção, Senhor, a obediência para o perdão. Quer seja para liberar perdão, quer seja para pedir perdão. Senhor, traz, Senhor, saúde à vida do Teu povo. Traz restauração à vida do Teu povo. Nós nos sujeitamos à Tua voz. Recebemos a porção, o maná diário para o nosso tempo, para o nosso dia. Senhor, e com esta palavra, com este alimento, nós continuaremos avançando. Seja assim a bênção do Senhor sobre o Teu povo, Senhor, fortalecendo para encararmos as nossas lutas, para vencermos a enfermidade, para vencermos toda a seta do maligno contra nós. Assim nós nos consagramos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, vamos firmes, com a palavra na mão, sempre avançando. Forte abraço.